Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo e hoje, nesse querido canal, vamos criar um quadro fingindo que eu tenho 1 milhão de seguidores. Vou fingir que eu tenho e vou criar um quadro onde eu vou fazer ele a cada um ano, porque é chato pra caramba pesquisar essas porra. Mas esse não foi tão difícil porque é o meu clube. É o clube que eu torço, é o clube que eu tenho um carinho. Então, esse quadro basicamente vai ser reconstruindo clubes que estão na draga. E nada mais justo do que começar com Manchester United. E a ideia é analisar o elenco e analisar as possíveis trocas. Possíveis jogadores que podem vir, possíveis jogadores que podem sair. Né? Essa é a ideia. E deixando claro que a ideia é trazer jogadores que já estão adaptados ao mundo Premier League. Né? Jogadores que já jogaram, ou jogadores que estão ali na Premier League. E assim, claro que eu vou trazer jogadores é, de fora, trouxe poucos jogadores de fora, mas a maioria vai ser que estão acostumados a jogar Premier League, tá? Então a gente vai começar pelos goleiros. A ideia de goleiro, eu acho que é a única posição que eu não acho tão necessário troca. Eu acho que é a última posição para pensar agora, a não ser que o próximo treinador, ou Carrick, que possa ser o treinador, mesmo que seja interino agora, decida trocar. Mas eu acho que o Badir é um bom reserva, não se mostrou ser um excelente goleiro até então, mas é um excelente reserva, tem a se desenvolver. É, o Lamens vem jogando bem, não acho que tenha motivos de ser substituído. E o Rito é terceiro goleiro, então aí já foda-se, né? E tá há um tempo já aí também. E aí, eu acho que não tem muita necessidade. Então a gente vai pro primeiro que eu acho que talvez tenha necessidades, e por incrível que pareça, não tantas necessidades, que é a zaga. Tá? Hoje, na zaga do United, a gente tem o Yoro, Maguire, Delite, Lisandro Martinez, o Fredrickson e o Haven. O Haven. Depende de você que você vai falar. Eu falo Haven, mas pode ser Haven, né? Porque tem um E ali. Mas de qualquer forma. Bom, tem o Luke Shaw também que faz essa função, mas fez mais por conta da linha de três, né? Mais por isso. Mas não faz essa função muito bem. Então, nessa linha de raciocínio, bom, o Yoro é um jogador que eu acho que tem a se desenvolver. Acho que fez uma meia temporada passada boa, essa temporada já não está tão bem. Então, acho que tem a se desenvolver ainda, tá? Ainda é novo, então tem a se desenvolver. Maguire, ele melhorou muito, né? Hoje eu acho que o Maguire é sim uma opção, tá? Acho que o Maguire é sim uma opção. É, então eu acho justo o Maguire permanecer no United, tá? Talvez não para ser titular, mas eu acho justo. O Delite, cara, eu gosto muito do Delite. Eu sou suspeito porque eu gosto muito desde a época do Ajax, desde a época do Juventus e desde a época do Bayern. Então eu sou suspeito e eu gosto muito e ele vem jogando bem, tá? E aí vem o Lisandro, que para mim é o nosso melhor zagueiro, tá? É o nosso melhor zagueiro, o baixinho joga muita bola. Então eu acho justo também manter. Então eu olho hoje e eu acho que a gente tem opções boas para os titulares e para os reservas. Mas mesmo assim eu trouxe opções para essa função. E lembrando que a gente também tem o Raven e o Fredrickson. Né? O Fredrickson, que não acho que foi tão bem como o Raven. Vou falar Raven, né? Melhor. Mais do que o Raven. Porque eu acho que o Raven jogou melhor, né? Ele se mostrou mais desenvolvido. Né? Mas eu acho que o Fredrickson também tem a se desenvolver, então a gente tem boas opções. Mas, se for pensar em trazer opções, eu trouxe aqui eu trouxe três opções, né? Eu trouxe algumas opções de dois jogadores para serem desenvolvidos, mas que já estão jogando bem, né? A gente tem o Batshuayi que tem 23 anos, eita, tem 23 anos e joga no Everton. Hoje ele tá se lesionado, tá se lesionado, mas ele tá lesionado, mas eu acho que para a próxima temporada pode ser uma opção boa e o United já se interessou por ele anteriormente, então acho que nada absurdo ele vir. E a segunda opção seria o Murilo. Tá? O Murilo, cara, vem jogando muito bem. Tem momentos de falha sim no Nottingham Forest, tem momentos de falha sim, mas é titular absoluto e eu acho uma excelente opção também, tem 23 anos. Tá? E aí a minha terceira opção seria por fora o Todibo, né? Com o possível West Ham caindo, eu acho que o Todibo seria uma boa opção. Ele ainda não mostrou ser aquela promessa do Barcelona, mas eu acho que é uma opção legal. Tá? Acho que é uma opção bem legal. Então eu pensaria em trazer sim, e aí nesse caso para ser reserva. Mas o Murilo e o Batshuayi seriam opções para brigar por posição. Mas um erro que eu posso ter cometido aqui, que são dois jogadores que jogam do lado esquerdo, e é o lado do Lisandro Martinez, né? Então a gente tem que
pensar nisso, né? Então, mas de qualquer forma, acho jogadores que são muito interessantes e eles podem se adaptar a jogar do lado direito e na linha de raciocínio que estão dentro da Premier League, tá? Bom, e aí nesse caso, a gente vai seguir para a próxima opção, próximas funções, né? Que para mim é o principal problema do Manchester United, que são as laterais. Na lateral esquerda a gente tem o Luke Shaw, o Malásia e o Lyon, que é da base. Na lateral direita a gente tem o Mazzarri e o Dalot. O Dalot, desculpa, não consigo gostar do futebol do Dalot. 6-1 pro Real Madrid. Caramba. É, Bom, de qualquer forma. O Mazzarri, eu acho que ele jogou bem quando ele jogou e ele pode vir a jogar muito bem, né? Então vamos ver como vai ser. Mas eu acho que o Dalot, cara, desculpa, eu não consigo gostar do Dalot. E na lateral esquerda eu acho que é pior ainda. O Malásia não se mostrou ser a promessa que mostrava ser. E o Luke Shaw é o Luke Shaw. Então eu também trouxe opções para as laterais, tá? E aí nesse caso são opções que já fogem um pouquinho da Premier League, tá? Aí eu trouxe, nesse caso, eu trouxe nomes, foi um pouco mais chato, tá? Trazer esses nomes, mas eu trouxe o Fran Garcia do Real Madrid, que não vem sendo tão querido pela torcida nem pelos treinadores que passaram lá. Então eu acho uma opção, tem 26 anos, não acho nenhum absurdo ele vir, tá? E também seria ainda uma aposta, ainda seria uma aposta. Então fica a minha questão. Outra aposta seria o Madsen, né? Que jogou no Borussia, naquele Borussia semifinalista, e hoje joga no Aston Villa. Eu acho um bom nome e também seria uma aposta, mas eu acho que já estaria mais adaptado à Premier League. E eu acho que seria mais barato que o Fran Garcia. Porque o Fran Garcia, bom, ele tá no Real Madrid, né? Ele ainda joga ok, né? Mas o Matsin, ele não é totalmente titular, ele ainda disputa a posição com dinheiro. Então, não, acho que talvez não seria uma dificuldade de tirar ele do clube. E aí outra opção seria o Cambiasso, que joga de ala, né? De ala, mas é lateral esquerda, e joga de ala lá na Juventus. Então acho opções interessantes para o Manchester United. E aí a gente vai. Opa, perdão. Isso. Tá. Bom, e aí, questão a lateral direita, tá? Lateral direita. Aqui eu já trouxe opções para serem realmente chegarem e tomarem opção da vaga, não seria nenhuma aposta. Que aí, nesse caso, é o Wesley, mesmo jogando de ala esquerda na Roma, eu acho um bom nome, tá? Ele tem 22 anos e viria por 37 milhões de euros, que é o valor de transferência dele. Acho que provavelmente viria por mais, mas acho um excelente nome, vem jogando muita bola lá, extremamente ofensivo, mas acho um nome interessante para o United. E a outra opção, que está lesionado também, seria o Livramento, né? Que joga no Newcastle e tem 23 anos e custa mais ou menos o valor do Wesley. Então acho que são bons nomes para vir para essa função e provavelmente viriam e seriam titulares, tá? E aí a gente vai seguir para a próxima função, que eu acho que é um pouco mais difícil. Eu acho que a gente fica um pouco escasso nessa função, que é a opção de volantes, né? Hoje, de volante, a gente tem o Casemiro e o Mainu, que são os titulares, né? Pelo que mostrou o próximo jogo, no último jogo, o Carrick, né? E a gente tem o Gart e o Collier, que voltou de lesão lesionado, voltou de empréstimo lesionado, né? Assim, o Gart não mostrou muito futebol até agora, né? Não mostrou muito futebol. O Mainu é excelente, eu gosto muito do Mainu, sempre gostei. E o Casemiro provavelmente vai sair no final da temporada. Tem grande chance de sair, mas pode ser que renove. Então, com isso, pensei em trazer um jogador para ser titular e jogadores reservas, né? E acredito eu que o Gart não permaneça no United e seja vendido também. Então, vamos aos nomes, tá? Tá tudo no meu caderninho aqui, né? E aí, bom, aqui já é um pouco complicado, porque eu trouxe nomes um pouco mais pesados, porque aí eu acho que o United tem que se impor no mercado também. E aí tem questão de ver que os jogadores vão querer vir, né? Porque aí eu trouxe um jogador na característica, não é exatamente a característica, mas chega perto, que é o Tonali, né? E aí o Tonali, ele seria um pouco caro, né? O Tonali ainda tem 25 anos, então é novo, tem a se desenvolver muito ainda, já se desenvolveu e ainda pode desenvolver muito mais. Ele custa, hoje o valor de mercado dele é 69 milhões, então acho complicado vir,
tá? Mas era um bom nome, tem que ver se ele vai vir. Outra opção seria o Bruno Guimarães, que ele é muito mais maino o do que o do que o Casemiro. Então, fico meio em dúvida aqui, né? Fico meio em dúvida, né? E aí, nesse caso, para deixar claro, o Bruno Guimarães tem 28 anos e custaria acima de 70 milhões, tá? E aí, jogadores que são prováveis de vir. O João Gomes, né? O João Gomes, eu acho que ele pode sim pegar essa vaga para ele. E é um jogador que hoje o valor de mercado dele é 35 milhões, mas pode ser que venha mais barato. Por quê? Porque o time vai cair, né? O Wolverhampton vai cair, então acho uma boa opção. Não acho nenhum absurdo. E aí, para reserva, tá? Esses foram os jogadores que eu cito para serem titulares, tá? E aí, para reserva, eu já tenho outros nomes, né? Eu tenho, por exemplo, o Douglas Luiz, que é reserva, perdão, que é reserva do Nottingham Forest. Ele joga com uma boa frequência, mas é reserva. É, ele tem 27 anos e custaria 27 milhões. Acho que custaria até menos, sendo bem sincero. Por não ser titular nem nada e não vir jogando tão bem quanto jogou no Aston Villa, e exatamente por isso que eu contrataria ele, pelo que ele jogou no Aston Villa. Ah, Marcelo, você faz a carreira do jogador por um clube que ele passou? Às vezes sim, às vezes sim. Às vezes ele pode vir a voltar a jogar o futebol que jogou antes. Então, acho uma boa opção para ser reserva. Outra opção é o André, também do Wolverhampton, e também sairia barato, né? O André que tem 24 anos e ele custaria em torno de 29 milhões, então custaria mais barato que o João Gomes, né? Em torno não, né? Acima disso, provavelmente. Mas na verdade não, né? Nesse caso, como é o Wolverhampton, custaria menos que isso. Então, acho um nome interessante. Minha internet acabou de acabar, então eu não consigo mais assistir o jogo aqui. Mas, bom, de qualquer forma, outro nome interessante de voltar para o Manchester United barato, e eu acho um excelente nome, é o Sabitzer, né? O Sabitzer para ser reserva também, fez uma passagem de 6 meses no United, uma passagem muito boa e foi campeão. Então eu acho um bom nome para trazer, né? Ele custaria hoje por volta de 7 a 8 milhões de euros. Baita nome por esse valor, tá? Sendo bem sincero, eu gosto muito do Sabitzer, gosto muito dele. Então, desde a época do Bayern, já gostava dele. Então, cara, acho um bom nome. Desde a época do, do Red Bull, do Leipzig, eu já gostava muito dele. Então, cara, não acho um absurdo trazer ele e é muito barato. E a outra opção que eu coloquei aqui, eu coloquei como reserva, mas eu acho que ele viria para ser titular e ele pode fazer a função de lateral esquerdo também. Mas eu coloquei ele na opção de reserva porque eu acho mínimas as chances de ele vir, porque ele pertence, praticamente pertence ao Chelsea, que é o Barco, né? O Barco que jogou no Brighton, né? E foi comprado pelo Strasbourg, que pertence ao grupo que cuida, que é dono do Chelsea. Então dificilmente ele não vá para o Chelsea. Ele vai jogando de volante, barra meia, e pode ser uma opção muito boa para o United, né? Ele tem 21 anos só e eu achei até o valor dele baixo aqui, que é 27 milhões, porque ele vem jogando muita bola no Strasbourg jogando de meia, não de lateral esquerda, que é o que ele jogava no Brighton, mas ele pode jogar de lateral esquerda no United caso precise. Então seria uma opção de versatilidade. Eu gosto muito de jogador versátil, que faz bem várias funções, sabe? Eu gosto muito, né? Como no caso do Bruno Fernandes. E aí a gente já vai entrar no outro tópico, que é exatamente os meio-campistas. E aí a gente tem a questão dos meio-campistas. Qual que é a questão? Os meio-campistas, eles são basicamente os pontas e o malte, né? Porque a gente tem o Bruno, né, que é titular absoluto, e o reserva dele, teoricamente, seria o Mason Mount. Só que o Mason Mount não consegue jogar sem se lesionar. Eu acho ele muito bom e ele joga bem quando ele joga, tá? Ele realmente joga bem. Tem um jogo ou outro que ele joga muito mal, mas ele joga bem. Sim, ele joga, ele mostra que ainda tem futebol para mostrar, para trazer, né? Para mostrar mesmo. Mas ele se lesiona logo depois de mostrar um pouco de futebol, então ele não consegue ter sequência. Então é muito difícil. Eu acho que sim, o Malt pode ser olhar com bons olhos para ir embora pela essa questão de lesões. Se não fosse as lesões, eu manteria o Malt. E a gente também tem a opção do Emilmo e o Diallo fazer essa função de meio-campistas e o Matheus Cunha também, porque o Matheus Cunha já fez isso no Hertha Berlim, então não acho nenhum absurdo também o Matheus Cunha fazer essa função, né? E aí a gente, então assim, questão de meias, eu acho que eu coloquei opções para meias aqui. Coloquei.
E aí, no caso de meias, eu coloquei duas opções para vir e ser reserva do Bruno. É para ser reserva, não é para jogar. É para ser reserva. E ser reserva do Bruno é um medo, né? Porque o Bruno não cansa. Né? Então, eu trouxe o James Madison e trouxe o Gibbs White. O Gibbs White é mais caro, acima de 60 milhões, o valor de mercado dele, 25 anos. E o James Madison é de 29 anos, custaria 29 milhões, mais ou menos, né? Que também está lesionado, o James Madison, deixando claro. E esses dois, ambos, por que eu coloquei os dois? Porque ambos são jogadores versáteis. E o Bruno é versátil. Então o Bruno ele cai para a beirada, o Bruno ele cai para o outro lado, cai para um lado, cai para o outro, cai por dentro. Ele afunda para construir jogada. Eu acho que são jogadores versáteis. Né? Eu acho que só o James Madison e o Gibbs White eles só não descem tanto quanto o Bruno Fernandes. Então eles conseguem, por exemplo, o James Madison cai muito para o lado, o James Madison às vezes joga de ponta, né? Então acho bons nomes, tá? Para serem reserva do Bruno. Tem que ver se eles iam querer ser reserva com o Bruno, né? Disputar posição com esse cara é bem difícil. E aí, acelerando um pouquinho, a gente vem agora para os pontas. Os pontas hoje, na ponta esquerda, a gente tem o Matheus Cunha para fazer essa função, a gente tem o Dorgu, que fez no último jogo, e tem o Diallo, que pode fazer também. E forçando um pouquinho, você vai ter o Mbombo para fazer essa função também, né? E na ponta direita a gente tem o Mbombo, o Dorgu, que fez um jogo à ponta direita e jogou bem, e o Diallo, que é muito bom, né? E nesse caso, eu acho que a gente está bem servido, sendo bem sincero. Tá? Eu acho que não é uma preocupação, eu acho que a principal preocupação são as laterais. Então, nesse caso, eu até citei jogadores aqui para serem reservas também desses jogadores citados, né? E aí eu trouxe o McNeil, do Everton, e o Grealish, do Everton. Sim, dois do Everton. O Grealish, que na verdade é do City, está emprestado, mas um de 26 anos, um de 30, e ambos de 26 milhões o valor do mercado. E é basicamente para ser reserva. Mas nesse caso, acho mais interessante trazer jogadores à base, tá bom? Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas tudo bem, era esperado. Eu só queria ter tentado deixar uns 15 minutos, mas tudo bem. E aí, a gente vem. é, Opa! Tá, não, beleza. E aí a gente vem pro ataque, né? O ataque hoje que a gente tem o Sesco, o Zirkzee, o Obi, que é da base, né? O Cunha e o Mbembo, né? São jogadores. O Cunha consegue fazer essa função e o Mbembo fez essa função no último jogo, né? Mas não é a função dele. Eu acho até um pouco. Apesar de ter jogado bem, acho até um pouco triste colocar ele fora da sua função. Não gosto muito disso. Só não sei que seja necessário. Eu gosto da flexibilidade, mas eu gosto da flexibilidade quando é necessário. Então eu gosto de ter a opção se necessário, mas eu não gosto tanto de ficar colocando o jogador fora da sua posição. E aí, nesse caso, bom, o Sesco, ele ainda não mostrou ser o Sesco, mas eu acho que é uma excelente opção. A única coisa que eu faria aqui eu trocaria o Zirkzee pelo o Holland. Eu acho o Holland melhor que o Zirkzee. O que o Zirkzee mostrou até agora não me convenceu nem um pouco. E ele mostrou mais do que o Holland, né? Mostrou por mais tempo. Então, acho que o Zirkzee provavelmente saia. Né? A Roma queria, então acho bem provável que saia. E eu traria de volta o Holland. Né? E aí eu até citei alguns nomes aqui, né, para trazer como opção para o United, né? Que aí nesse caso eu trouxe mais por desencargo, assim, porque eu acho que realmente não tem tanta necessidade, porque parece muito que não vai ser o Sesco não vai ser utilizado, sendo bem sincero. Então eu trouxe o Gabriel Jesus, que fora as lesões é um excelente jogador, e pode vir, e se for além de raciocínio que o Carrick gosta de atacantes mais velozes, como ele colocou o meu nesse jogo, o Gabriel Jesus ele é esse atacante mais veloz, mais móvel, então acho muito bom e ele pode ser uma opção nas pontas também. Então acho um nome interessante. Mas tem que ver as questões das lesões. E o valor de mercado dele é 20 milhões, então é um valor bem justo. E aí a gente tem o, o Igor Thiago. O Igor Thiago é mais caro, né? Acima de 40 milhões, 24 anos. No caso dele, acho que é só, tipo, quero chegar no mercado e contratar o atacante artilheiro depois do Haaland. Ele é o artilheiro depois do Haaland. É um caso muito específico, né? Eu acho que é um bom nome para ser citado aqui. E para finalizar, não vou esquecer dos jogadores emprestados.
A gente hoje tem emprestado o Rashford, o Haaland, o Sancho, o Onaná e o Amas. Bom, o Amas é da base e acho que possa ser emprestado novamente, mas não acho que tenha tanta necessidade de trazer ele para ser reserva na lateral esquerda. O Onaná também não mostrou ser o Onaná da Inter de Milão, nem do Ajax, então acho que é justo vender ele. O Sancho é o caso de vender também, né? É, no Aston Villa ele também não é o Sancho do Borussia, né? Ele até joga com frequência, mas não é o Sancho do Borussia, então não vejo sentido de forçar manter ele. O Haaland, como eu disse, eu acho interessante voltar para disputar essa posição com o Sesco, caso o Sesco jogue também, porque eu acho que a característica do Carrick é jogar com um atacante mais móvel, centralmente mais móvel. E o último é o Rashford. Dificilmente o Rashford volte para o United. Eu acho que o Barcelona vai fazer de tudo para comprar ele. Mas se voltar, acho um nome legal. Acho um nome legal para ser uma opção nas pontas, sim. O problema é que ele não vai querer ser opção, ele vai querer jogar, né? É uma coisa ele ser opção no Barcelona, outra coisa ele ser opção no Manchester United, né? Na cabeça do jogador funciona assim, né? E é isso. Esse foi o vídeo. Então, a ideia é essa, né? Eu trouxe nomes, bastante nomes, mas eu trouxe opções. Então, são jogadores que eu gostaria de talvez ver no United, jogadores que alguns nem têm tanta cara de United assim, mas jogadores que estão acostumados a jogar a Premier League, que é o que o United precisa. Precisa de jogadores prontos para jogar a Premier League. Então é isso, esse foi o vídeo, ficou longo. Eu sei que vídeo longo no começo é ruim, mas quem curte essa ideia de reconstruindo vai gostar desse vídeo, vai assistir esse vídeo e vai curtir. Então, quem assistiu até aqui e curtiu, muito obrigado. Esse vídeo foi um trabalho para fazer, então muito obrigado para quem assistiu até aqui. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.